também aos nossos diretores, professor Elaine e professor Paulo, tá? Aos nossos colegas de grupo, nossos pesquisadores, aos nossos estudantes, aos nossos técnicos e aos convidados de uma forma em geral. É com grande alegria que nessa tarde eu apresento para vocês o evento intitulado Roda de Conversa, Diálogos sobre o Uso dos Recursos Tecnológicos na Educação, onde nós teremos como convidada principal a professora Ana Carla, nossa contemporânea aqui do Campus Rio Branco, que retorna aí com um grande feito, onde ela vem falar um pouco das tecnologias no ambiente de ensino e aprendizagem. Ana, é muita satisfação te rever, né? E fazer essa partilha aqui conosco. Para a gente é muito gratificante seu retorno. Parabéns desde já pela titulação, né? Tão honrosa, que foi no estado de Pernambuco, mas honrosa para nós também, acrianos, nesse momento, né? Nesse momento tão peculiar que a gente vive, nesse momento pandêmico, de observar que nós temos, nossos cientistas estão fazendo a diferença, né? E você veio fazer total diferença nesse momento. Eu vou ler aqui brevemente o currículo da nossa convidada, tá? E aí a gente inicia. Então, a professora doutora Ana Carla Holanda possui mestrado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. Ela é graduada em Sistemas de Informática pela Universidade Federal do Acre. E é professora EBTT titular do nosso Instituto Campus Rio Branco, né? Hoje ela traz para a gente as colaborações em virtude da sua tese defendida no último mês, onde a gente vai aqui abordar alguns contextos relacionados às tecnologias e à aprendizagem de uma forma geral. Nós também temos hoje convidados a participar e a fazer essa troca de ideias, estudantes, mais precisamente acadêmicos das licenciaturas em Física, em Química, em Biologia e em Matemática dos campos Rio Branco, Sena Madureira, Chapuri, Cruzeiro do Sul. Então, nessa tarde, a gente tem aqui os estudantes Daiane Oliveira, acadêmica de Matemática do Campus Rio Branco, o Gustavo Matias, acadêmico de Física do Campus Cruzeiro do Sul, Edivane Lima, acadêmica de Física do Campus Sena Madureira, o Jarderson Moraes, acadêmico de Biologia do Campus Rio Branco, Nicole Barroso, acadêmica de Matemática do Campus Cruzeiro do Sul, e João Silva, acadêmico do curso de Química do Campus Chapuri. Muito boa tarde e sejam todos bem-vindos nesse momento grandioso que o nosso grupo de pesquisa, o ForProSim, proporciona como uma das primeiras atividades acadêmicas de forma remota via cyberespaço na data de hoje. Então, é com grande alegria que eu convido e passo a palavra para a nossa professora, doutora Ana Carla Holanda, e eu solicito a todos que no momento da fala da professora, vocês possam desligar as câmeras e os áudios. Perguntas será via chat, tá? Logo após a fala da professora Ana Carla, os estudantes que estarão presentes com ela fazendo essa troca irão se apresentar e aí a gente começa um bate-papo em comum. Primeiro a professora vai explanar e depois começa a roda de conversa. Ao começar a roda de conversa, os diálogos, os estudantes vão se apresentar. E aí eu vou chamando aqui e vocês abrem as câmeras dos estudantes dos cursos que eu apresentei há pouco, para a gente começar a roda de conversa. Então, de antemão, eu gostaria também de deixar aqui claro que o evento está sendo gravado, tá? Porque é um evento público e institucionalizado. Então, ele está sendo gravado e caso alguém tenha depois queira, né, compartilhar as ideias aqui hoje, vai estar de livre acesso para vocês, a gente disponibiliza. Lembrando que todos irão ser certificados também. Então, com vocês, a palavra da professora doutora Ana Carla Holanda. Olá, todos me ouvem? Sim. Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada, Dani, pelas palavras, tá? Muito feliz, realmente, de poder estar voltando e, assim, muito aliviada e feliz com os resultados que a gente conseguiu, né?
com o fruto de muito trabalho, muita dedicação, mas que faz parte do processo, né? E, assim, fico muito feliz também pelo convite, né, do grupo de pesquisa, e eu espero poder contribuir com todos aí nessa conversa hoje. Eu acho que mais uma conversa, né, para que a gente possa, vamos dizer assim, melhorar ou pelo menos diminuir esses anseios que nós temos tido, né, durante essa pandemia, né? Então, eu espero que a gente possa realmente ter uma tarde bem prazerosa aí com ideias, né, e com trocas, ok? Eu vou disponibilizar a apresentação e aí vocês me dizem se vocês estão visualizando. Só um pouquinho que eu vou apresentar aqui. Todos estão visualizando? Acho que ainda está carregando, Ana. Ainda não apareceu. E aí? Se aparecer, me avisa, tá? Que agora eu não vejo mais ninguém. Certinho. Assim que aparecer, eu te dou retorno. Apareceu algo ou não aparece nada? Ainda não. Não, ainda não. Isso aí já são as nossas dificuldades. São as dificuldades que nós, professores, já enfrentamos, né? Então, isso tudo faz parte. Só um pouquinho, deixa eu tentar mudar aqui a forma para ver se a gente consegue visualizar aqui. Só um pouquinho. Isso, gente, já é para a gente ter uma noção aí de como. E agora? Ainda não, Ana. Espera aí, que agora vai. Oi? Não. Aqui já está dizendo que está compartilhando. Agora sim, está carregando. Agora foi. Bom, gente, isso aqui é um retrato da nossa vida, a partir de agora. Bom, então, como a gente comentou, né, o nosso intuito hoje é mais conversar. E eu vou trazer aqui alguns pontos que é fruto do que a gente conversou na nossa última reunião, né, com o objetivo de tentar trazer um alento ou assim uma perspectiva para nós professores, né, que estamos aí nessa situação e para os nossos alunos também, porque como o nosso público hoje da nossa roda de conversa são futuros professores, alguns até já atuam, pelo que eu entendi, né? Então, eu vou tentar mostrar esses dois lados, tá, gente? Essas duas perspectivas, tanto no olhar do professor, como também o olhar do aluno, né, diante do que a gente vem enfrentando, ok? Bom, essa é a nossa situação hoje. Salas de aulas vazias e um assunto latente, coronavírus, né? Fomos bombardeados por essa pandemia, né? E ninguém sabia que isso é uma coisa que nós nunca tivemos, né? Pelo menos assim, não recordo de nenhum parente ou alguma coisa parecida do que nós estamos vivenciando hoje. E o que isso tem refletido? Isso tem refletido em muitas perguntas, muitas inseguranças, muitos questionamentos que nós vamos fazer a partir de agora, nós como docentes e os alunos, como é que eles vão agora continuar trilhando o seu, vamos dizer assim, os seus diferentes níveis de aprendizagem que ele busca, que ele almeja, né, durante a sua formação. Então, o que nós estamos vivenciando estamos desesperados, né? É bem assim. Isso não é uma realidade apenas do Acre, do Instituto Federal do Acre, isso é uma realidade em nível mundial, né? No Brasil mais ainda. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para uma situação que estamos vivenciando no momento, né? E aí o que nos resta é perguntas, questionamentos, e ninguém sabe o que fazer, né? Como nós vamos, então, partir de uma situação dessa que não tem ainda, infelizmente,
um prazo para que isso possa se solucionar. Existem especulações, né? Mas não temos aí, de fato, nada que nos indique que nós possamos voltar à nossa realidade, à nossa habitualidade que estávamos, né, há alguns meses atrás, né? Então, o que a gente percebe? Nós percebemos que nós estamos com uma série de dúvidas, mas nós, como docentes, geralmente pensamos em duas coisas principais, dois pontos principais. Primeiro, como vou ensinar os meus alunos a partir de agora? O que eu vou fazer? Que estratégias eu vou utilizar? Como eu vou chegar aos meus alunos? Né? Esses têm sido os nossos questionamentos como docentes. E como estrutura, como é que eu vou garantir que todos os meus alunos tenham acesso às minhas aulas? De que forma é que eu vou poder transmitir o conhecimento, o conteúdo que eu tenho que passar nas minhas aulas para todos os meus alunos? Então, a gente tem hoje perguntas muito voltadas para esses dois pilares de planejamento, porque nós não estávamos realmente preparados, né, para lidar com isso, e de que forma, quais estruturas é que os nossos alunos têm que vão permitir que nós possamos chegar até eles, né? E levando para o lado do aluno, nós vamos ter questionamentos no sentido, e agora, como é que eu vou fazer para continuar estudando, para continuar adquirindo conhecimento se eu não estou mais lá em sala de aula, se nós não estamos mais tendo aula, né? Essa é a nossa realidade hoje no IFAC. E pior, como é que a partir do momento que nós tivermos aula, como é que eu vou garantir e como é que eu vou poder ter acesso a esse conteúdo, né? Então, são perguntas e são dúvidas que hoje nos permeiam, né, a todos nós. E aí, o que nós vamos fazer? Esse tem sido essa nossa grande pergunta. E seria muito importante, né, se nós já tivéssemos essa resposta. Mas hoje nós estamos ainda tentando nos adaptar e nos reinventar, né, para que a gente consiga levar o conhecimento aos nossos alunos através de diversas estratégias. E aí vem muito dois pontos, a questão do ensino remoto e da educação à distância. Existe diferença? Existe. Por quê? O ensino remoto nada mais é de uma modalidade, uma forma da gente estar trabalhando a educação à distância. Só que no ensino remoto, a gente tenta levar a sala de aula de forma virtual, né? Então, nós vamos ter lá um professor, vamos ter todos os alunos que vão estar dentro daquela sala, daquele link, né, que é disponibilizado para os alunos, seja no Google Classroom, no Meet, e aí nas diversas ferramentas que nós temos disponíveis, mas o objetivo é trazer a perspectiva de uma sala de aula de forma virtual, né? Já outras modalidades de educação à distância, elas utilizam outras estratégias e geralmente estão vinculadas ao acesso à internet, né? E aí tem sido essa a grande dificuldade de nós estarmos nos adaptando e tendo a possibilidade de estar continuando as nossas aulas, levando as nossas aulas para os nossos alunos. Por quê? Muitas vezes o aluno não tem acesso à internet, às vezes nem mesmo o professor, e quando tem, né, muitas vezes o acesso, a qualidade da internet é muito ruim. Então, são dificuldades que são reais e que, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né? Mas é importante a gente dizer também que, quando a gente fala em educação à distância, a gente pensa logo em algo voltado para a internet. Mas a EAD ela surgiu muito antes da internet, né? Então, como é que acontecia a EAD? Era através de envio de material, né? Então, a EAD não necessariamente ela está vinculada à internet. Claro que hoje, com o mundo globalizado que nós temos e as facilidades que nós temos, com certeza é muito mais viável a gente estar trabalhando, né, de forma virtual. Mas a gente pode sim se adaptar a esse modelo mais antigo, né, de educação à distância, ok? Bom, nós temos, vamos dizer assim, uma direção.
Bom, a gente sabe que, a partir de agora, vamos ter que nos reinventar. Não existe agora a perspectiva de nós estarmos presencialmente em uma sala de aula. E se isso acontecer, ela não vai ser mais da forma como tem sido, né? Com uma sala com 40 alunos, né? Com aquela, vamos dizer assim, possibilidade de abraçar o colega, de estar mais próximo, que nós somos assim tão habituados. Infelizmente, isso não é, a gente não vê isso a médio prazo, né? A gente sabe que mesmo a gente retornando presencialmente, muitas mudanças serão necessárias. Então, é importante que a gente veja isso como uma possibilidade de nos reinventar. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo a nós como docentes que precisamos nos reinventar, porque a nossa forma tradicional de dar aula vai ter que ser modificada, né? Não tem mais como ser da mesma forma. E os alunos também precisam se reinventar. Por quê? Porque eles não vão ter mais a mesma estrutura e a mesma possibilidade de aulas da forma como elas vinham acontecendo, pelo menos não a priori, certo? E então é importante que nós tenhamos consciência que nós precisaremos nos reinventar e nos readaptar a essa nova realidade. Somente dessa forma a gente consegue vislumbrar lá uma luz no fim do túnel, certo? E aí eu trouxe assim algumas etapas que a gente pode estar fazendo para pensar nessa reinvenção. Primeiro, o nosso planejamento. Vamos iniciar as aulas. Não é possível hoje de forma presencial. Ela vai acontecer de forma remota, através de um ambiente virtual, não sei. Isso é uma coisa que será definido, né? Acredito que nas próximas semanas. E aí a gente tem que pensar, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar de que forma nós vamos abordar o nosso assunto que nós tratávamos lá na nossa sala de aula. De que forma isso vai acontecer? Porque ela hoje não vai poder ser mais apenas a gente lá olhando para os nossos alunos, já tendo um feedback no momento das nossas aulas, observando se realmente eles conseguiram assimilar o conteúdo, passando atividades e vendo os resultados. Isso não é possível nesse momento. Então, a gente tem que pensar em responder a essa pergunta. De que forma vamos abordar os assuntos, né, que nós precisamos passar das nossas disciplinas? Depois, o que nós buscamos ao final da nossa aula? Qual é o nosso objetivo ao transmitir aquele conteúdo daquele assunto específico? Depois, que estratégias a gente vai estar utilizando? E aí, quando eu falo em estratégias, a gente tem que pensar que nós, professores, vamos ter que pensar em plano A, B e C. Por quê? Porque nós vamos ter diferentes realidades dos nossos alunos. Vão ter aqueles alunos que têm acesso à internet boa, que tem a possibilidade aí de estar participando de uma aula virtual. Temos aquele aluno que tem internet, mas a internet não é boa, então não necessariamente a gente ter uma aula ao vivo vai ser o mais viável para ele. E temos aquele aluno que não tem acesso nenhum. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos verificar, ele tem computador? Ele tem celular? Então vamos disponibilizar um conteúdo impresso, um conteúdo digital. Então, são estratégias que nós vamos ter que nos adaptar e preparar para que isso seja disponível, né? Esteja disponível para os nossos alunos. E aí, também me refiro agora a vocês que estão fazendo aí a licenciatura, que serão, ou até já alguns já são professores, que vocês então vão ter os dois lados da moeda, porque vocês são alunos e são professores, ou serão professores. Então, vocês têm que ver isso como uma perspectiva de ampliação de conhecimento e de adaptação de metodologias que vocês vão estar utilizando, porque, tenham certeza, gente, a partir desse momento, as nossas aulas, depois que, se Deus quiser, tudo isso passar, as nossas aulas não vão ser mais as mesmas. Nós vamos estar preparados para trabalhar de uma forma muito melhor. Por quê? Porque nós somos forçados a isso nesse momento, certo?
E a outra etapa é a etapa da avaliação, que é justamente a gente ter o feedback, né, dos resultados das nossas aulas. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, no planejamento, o objetivo é compreender a nossa realidade e adaptar a metodologia. Então, é bem isso o que eu comentei no slide anterior. Né? Então, nós temos que entender qual é a nossa realidade e qual é a metodologia que nós vamos estar utilizando para garantir que a gente consiga passar o conteúdo da melhor forma possível. E melhor, para garantir que os nossos alunos consigam realmente obter um maior nível de aprendizagem. Esse é o nosso grande desafio. E quando a gente fala nisso, é importante a gente perceber que nós estamos numa etapa de transição do século XX para o século XXI, onde no século XX a gente tem ali uma sala de aula e um currículo padrão. Então, a gente tem a necessidade de estar presencialmente em uma sala de aula com um professor explanando os conteúdos e cada professor na sua caixinha. O professor de matemática trabalha disciplinas de matemática, biologia da mesma forma e assim por diante. Entretanto, o que nós estamos tentando romper é a gente ter uma educação em qualquer lugar, tempo e forma. E se nós já tivéssemos conseguido transitar para esse século XXI, de fato, nós não estaríamos hoje com essa dificuldade tão grande, certo? Então, esse é o nosso momento de justamente fazer essa ruptura, né? De fazer com que a nossa educação ela esteja em qualquer lugar, tempo e forma, tá? Os nossos alunos, eles no século XX, né, são formados para ter emprego e estabilidade. No século XXI, a gente tem que buscar formar nossos alunos para que eles tenham um trabalho como um propósito de vida, que seja algo realmente que eles amem, né, e não apenas por status. E o conhecimento no século XX é protegido e escasso. Somente poucos têm acesso. E no século XXI, nosso objetivo é o quê? Que o nosso conteúdo, que o nosso conhecimento seja compartilhado. E aí, gente, eu sou muito fã dessa, talvez até por tudo que eu trabalhei durante esses últimos anos, da questão do conhecimento compartilhado. Eu digo que a bola da vez é realmente a gente estar apostando na colaboração. A bola da vez realmente é a gente estar discutindo juntos, tendo as dificuldades juntas, e a partir disso trilhando juntos vamos dizer assim, melhores abordagens para que a gente possa estar trabalhando com os nossos alunos. E por isso eu sou muito fã do que a gente chama de metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa? Gente, eu vou só ligar a luz aqui que está ficando escuro aqui, só um pouquinho. Tá. Então, o que são as metodologias ativas? A gente tem visto, eu acho que muitos têm visto esse termo, metodologia ativa. Mas o que é isso? É justamente a gente poder mostrar ou poder desenvolver métodos que mostrem que o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Mas o que significa isso? Ele realmente é o centro de aprendizagem. A gente vai lá para a sala de aula para ensinar para eles. Não. Quando eu falo estudante como centro, é que a gente tem que buscar desenvolver novas habilidades aos nossos alunos. Não apenas a gente formar alunos que recebem conteúdo, assimilam e, vamos dizer assim, são avaliados a partir disso. Não. Nós temos que criar alunos autônomos. Por que a gente precisa? Porque eles precisam ter a consciência de que a aprendizagem é uma responsabilidade deles. Então nós professores estamos nos isentando. Não. O que eu quero dizer aqui é que nós vamos direcionar os alunos para que nós possamos criar pessoas críticas, que colaborem, que discutam, certo? Por quê? Porque a partir disso, os alunos não vão se sentir assim, perdidos, como nós estamos vendo a maioria hoje. Por quê? Porque não tem nenhum direcionamento, certo? Então, o nosso grande objetivo é justamente aprimorar nesse momento
essas abordagens ativas, tá? E aí tem uma pirâmide aqui, que é bem conhecida, que mostra por que as metodologias ativas são tão importantes, principalmente nesse momento, né? Então, a gente percebe que no método de aprendizagem passivo, a gente observa ali que os alunos que leem absorvem 10%, né, daquilo que lê, que escreve 20%, que observa 30%, e que vê e ouve 50%. Mas olha a diferença, gente, quando você discute, pratica e ensina. Então, o que nós precisamos é, a partir das nossas abordagens, trilhar estratégias que os alunos possam discutir entre si, que possam praticar. Como é comum a gente ouvir dizer, mas para que eu vou usar isso? Porque eles não entendem a prática, né? Claro que muitas coisas, muitos conteúdos não tem como, mas a gente tem que buscar sempre esse olhar mais prático para fazer com que o aluno realmente se sinta mais engajado. E melhor ainda, eu acho que esse é o ápice, é quando um colega ensina o outro. Isso significa dizer que o nosso papel foi cumprido como docente, porque a gente conseguiu mostrar, né, para esses alunos, dar o direcionamento, e a partir disso eles trilharam o seu próprio caminho de aprendizagem. Eu acho que isso é o que é mais satisfatório para a gente como docente, principalmente agora, gente, que nós estamos formando profissionais que serão nossos colegas, certo? Bom, eu falei em planejamento, mas como é que nós vamos planejar? E aí existem vamos dizer assim, alguns modelos que a gente pode estar trabalhando. Então, tem a matriz de 5W2H, onde eu só quero mostrar aqui que quando você vai planejar uma aula, ou um evento, como a gente está participando hoje, a gente tem que fazer um planejamento mínimo, né, para que as coisas ocorram de forma ordenada, né, de forma planejada. Então, a gente precisa responder a essas perguntinhas, né? Então, o quê? O que nós vamos planejar? É uma aula no laboratório. É uma aula na sala de aula. É uma aula em AD. Não sei. Por que é importante a gente fazer esse planejamento, né? Qual é o objetivo dessa palestra hoje aqui? O objetivo hoje aqui é a gente está comentando um pouco mais sobre o uso dos recursos tecnológicos, né, vamos dizer assim, na sala de aula, né? Ou, melhor ainda, eu acho que nem é esse o foco, é a gente estar conversando para que nós possamos juntos trilhar formas de que o aluno possa, então, estar caminhando também durante esse processo, certo? Onde? Então, no nosso caso, onde é o quê? Na sala de aula do Meet, aqui no link do Meet, né? Na sala de reunião do link. Quando? Quem vão ser as pessoas responsáveis? Então, tudo isso teve um planejamento. Como, né? Como é que vai acontecer essa roda de conversa? Então, a professora comenta, né? As pessoas comentam nesse momento devem pensar nesse momento, quais são as ações que a gente deve executar e de que forma elas vão acontecer. E quanto? E aí, no nosso caso, às vezes não é nenhum valor monetário, né? Um valor financeiro. É mais relacionado, por exemplo, à questão de disponibilidade, a questão de acessos, né? Então, tudo isso a gente tem que planejar. E quando a gente está falando em uma aula EAD, ou em uma aula remota, a gente tem que pensar tudo isso, né, antes da gente realmente propor isso para os nossos alunos. Tem também o método Kanban, né, onde você tem as ações que você precisa fazer para executar aquela aula, e aí você tem 3 níveis, né? O a fazer, que ainda não foi feito, foi planejado, mas ainda não foi feito, o fazendo e o feito. Então, são formas da gente observar o andamento, né, daquele planejamento que a gente realizou. E tem também o método Peer Instruction, que é o quê? Que é um método onde a gente vai ter, vamos dizer assim, uma instrução aos pares, onde nós vamos ter 2 grandes atores, aluno e professor, claro. O professor tendo o objetivo de engajar os alunos, né, e ele sendo visto como orientador, não direcionador, orientador, e os alunos que vão estudar o conteúdo antes da aula
e depois ensinar outros alunos. Aqui a gente tem muito aquele conceito de sala de aula invertida, né? Onde a gente primeiro disponibiliza o conteúdo, os alunos vão ler esse conteúdo e depois vai haver uma discussão, né? E aí o objetivo é que um aluno possa ensinar os outros. Gente, isso para mim é o ápice. No momento em que a gente conseguir fazer com que os nossos alunos ensinem aos seus colegas, aos seus pares, então realmente a gente está com o nosso papel realmente cumprido. Bom, a segunda etapa são os objetivos. Então, eu tenho que identificar quais os objetivos que eu quero atingir. E aí, como é que eu vou garantir que esses objetivos vão ser atingidos? Primeiro, vou definir metas, né, que eu busco atingir durante aquela aula, através de exposição de conteúdos, vou propor atividades a partir de diversas abordagens, porque eu tenho que analisar os objetivos que eu busco atingir e, a partir disso, propor atividades que permeiem, né, a que você possa atingir esses objetivos. E planejar atividades que proponham interação. Ou seja, nós, nesse momento que estamos em um ambiente, vamos utilizar, na maioria das vezes, um ambiente EAD, um ambiente virtual, um AVA da vida, a gente tem sempre que estar propondo atividades que tenham interação. Por quê? Porque eu já vi comentários, inclusive nas reuniões passadas, dizendo que é muito ruim, eu não gosto da EAD, porque não tenho contato com meus colegas. Mas a gente pode propor isso. Claro que hoje não é possível a gente estar lá, abraçar um amigo, mas a gente pode se sentir perto a partir das atividades, a partir de um momento de descontração, num chat, num WhatsApp, no grupo, sei lá. Existem várias estratégias que a gente pode estar fazendo com que esse estigma de que a EAD é algo que você faz sozinho, ele seja realmente extirpado, né? Esse é o nosso grande objetivo. Que estratégias é que eu vou utilizar, então, para garantir que os meus objetivos eles sejam alcançados? E aí, gente, é importante que a gente tenha em mente que nós necessitamos de uma equipe multidisciplinar. O que é isso, gente? Bom, nós agora não podemos pensar apenas na nossa disciplina. A partir de agora, a gente tem que pensar em disciplinas conjuntas, ou pelo menos que nós vamos necessitar de ajuda de outros professores no momento que você estiver preparando a sua aula. Principalmente hoje, né, eu vejo assim vejo muitos colegas, Ana, como eu consigo fazer isso? Que são na área de tecnologia. Então, é importante que nós saibamos que vamos precisar nos ajudar como docentes. Eu estava até vendo hoje uma entrevista na televisão de uma aluna que estava ensinando a sua professora como é que ela faria para gravar um vídeo, para disponibilizar para a sala de aula. Então, assim, nós vamos precisar nos ajudar, porque é um momento único, né? E, por isso, é importante, então, que nós esqueçamos as nossas vaidades, esqueçamos nossos títulos, ou sei lá o cargo, sei lá, o que nos envaideça, né? Porque nós vamos precisar de ajuda uns dos outros, né? E como é que nós vamos, então, pensar conjuntamente as nossas aulas? Através de aulas remotas, né? Como eu comentei. Eu tenho visto, assim, algumas estratégias, por exemplo, de rádio, né? O rádio está levando o conteúdo para os alunos que não têm acesso, através da TV. Existem alguns estados que têm utilizado essas abordagens, e o que mais tem sido utilizado, que são os ambientes virtuais e as aulas remotas. Esse é o que realmente tem mais sido utilizado. Mas, como eu falei, também temos que nos adaptar àquelas alunos que não têm acesso nenhum, né? Então, a gente precisa também pensar em material digital e impresso. E ver de que forma podemos levar esse material, né, até os nossos alunos de forma segura. Então, são muitas dúvidas e ações que nós devemos fazer ao mesmo tempo. Bom, quais são, então, os recursos que nós podemos estar utilizando
dentro dessa nova roupagem, né? Então, a gente vai falar hoje aqui sobre alguns locais que a gente pode estar utilizando materiais, utilizando ferramentas que estão lá disponíveis, que podem nos auxiliar nesse processo. Porque o que eu vejo é que muitas vezes os professores não têm conhecimento de onde encontrar determinado material, que ferramenta utilizar, quando utilizar. Então, existe muita coisa já disponível para a gente. Justamente, em muitos sites, inclusive, que são voltados para a gente como docentes, mas a gente muitas vezes nem sabe disso, né? Então, eu vou tentar mostrar algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando nesse momento, né? Que são, por exemplo, nós temos vários objetos digitais de aprendizagens, repositórios, com muitos objetos de aprendizagem. Eu vou comentar alguns. Vamos falar de algumas plataformas de ambientes virtuais, ferramentas de gestão, porque não é apenas disponibilizar o material, mas quando a gente fala em sala de aula, quando a gente fala em ensino, a gente tem que ter todo o amparo por trás de avaliações, de presenças e tudo isso. Então, algumas ferramentas que façam isso. As ferramentas de comunicação que são extremamente importantes para que a gente consiga gerar essa questão do, como é que eu posso dizer, do feedback, né, da troca entre os alunos. Algumas ferramentas de trabalho para que a gente possa criar as nossas aulas, a gente precisa ter conhecimento de algumas ferramentas, e algumas ferramentas de experimentação quando a gente quer que os alunos construam algo, tá? Vou falar de forma bem breve. Então, em relação aos objetos de aprendizagem, quando a gente fala em objetos de aprendizagem, eu estou falando de animações, de jogos, de videoaulas, até mesmo de roteiros que estão prontos. Nós tivemos, né, semana passada, uma conversa bem legal com a professora Marcela, se não me engano, quem nos ensinou a criar roteiros. Então, assim, nós temos uma imensidade de objetos que estão disponíveis para a gente. É necessário apenas que você vá em alguns repositórios e que você consiga baixar isso e adaptar. Ah, Carla, mas eu não vou poder fazer nenhuma mudança. Vai poder sim. Você pode pegar aquilo que já está pronto e adaptar à sua realidade. Então, não vamos inventar a roda, gente. Se a gente sabe que tem algo pronto, que funciona, vamos pegar isso e vamos levar isso para a nossa realidade. É isso que a gente deve pensar. E aí a gente tem alguns links aqui que são de repositórios onde você pode estar encontrando esses materiais, né? Então, por exemplo, na escola digital, você tem a possibilidade de ter objetos de aprendizagem. Quando a gente fala em objetos de aprendizagem, eu estou falando lá de jogos que a gente pode estar usando, de videoaulas que já podem estar prontas lá. Aí você tem roteiros de estudo pronto, planos de aula, ferramentas que vocês podem estar utilizando dentro de sala de aula. Então, isso vai ser... Geralmente, esses conteúdos, eles são divididos de acordo com a disciplina e com o nível de escolaridade. Tá? Geralmente, vem dividido dessa forma. Tem o portal do professor... Desculpa, o portal do professor também, que tem muito material que está disponível para a gente. É necessário apenas que a gente vá em busca deles, porque eles estão lá ao nosso dispor. E aí vocês que estão hoje, mas isso serve apenas para o professor? Não. O aluno está tendo dificuldade no conteúdo, lembra do que eu falei? Ele é o centro do seu processo de aprendizagem, ou seja, ele tem que ir em busca, não pode ficar apenas esperando o professor, né? Então, vamos lá, onde é que eu posso encontrar isso? Vocês têm aí repositórios, né, que podem estar sendo utilizados aí para estar auxiliando vocês nesse processo, tá bom? Com relação às plataformas, a gente pode dizer que em relação às plataformas, nós temos os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, que é o que a gente mais trabalha, né? Que a gente mais vê quando a gente fala em AD. Temos algumas plataformas adaptativas. O que são isso? São plataformas que buscam estar disponibilizando materiais, atividades mais voltadas para as necessidades do aluno, tá? E nós temos os MOOCs. MOOCs, eu sou, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa assim que gosto muito. Meu tema de doutorado foi em relação a MOOCs, a ambientes massivos, que
tem como diferencial dos outros ambientes de aprendizagem o fato de que eles têm uma quantidade muito grande de alunos dentro desses cursos e, por isso, a questão de tutoria é praticamente inviável. Então, aqui dentro desses ambientes, a gente precisa realmente de alunos extremamente, vamos dizer assim, autônomos e que busquem, o ápice de MOOCs é justamente a gente buscar a interação com os pares, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, em relação aí aos ambientes de aprendizagem, a gente já viu muito falar de Moodle, né? Então, é uma das ferramentas mais utilizadas, dos ambientes mais utilizados. Tem o Canvas e o Amadeus, que também são ambientes que você pode até vamos dizer assim, se cadastrar lá como professor e você vai ter acesso a umas ferramentas que podem estar sendo utilizadas. Mas, assim, a versão premium mesmo, você precisa pagar. O Moodle não, né? O Moodle ele é totalmente gratuito. Em relação às plataformas adaptativas que eu comentei, a gente tem aí o Dreambox, Giki e o Canilton. Esses Giki, eles são cursos, né? É uma plataforma que é voltada para alunos que estão trilhando aí o vestibular, né? Então, o Enem, no caso, agora. Né? Então, ele é bem voltado para essa perspectiva, ok? E nós temos aí exemplos de MOOCs, né? Que com certeza muitos já ouviram falar, e o Udemy, né? E o Coursera, que são plataformas muito renomadas, né? E conhecidas mundialmente. E o meu filho, o Mocolab, que foi o fruto da minha tese de doutorado, onde o meu diferencial em relação a essas outras plataformas é que eu busco justamente criar a perspectiva de colaboração dentro desse ambiente a partir da criação de uma rede social dentro de um ambiente de aprendizagem. Então, a perspectiva é que a gente recomende colegas a outras, né, para justamente a gente gerar a questão das discussões que são tão importantes dentro desses ambientes. Quando a gente fala em ferramentas de gestão, a gente está pensando aí em correção de prova, em gestão de sala de aula e gestão escolar. E aí, a gente tem alguns exemplos aqui, como, por exemplo, o Imagine. O Imagine, ele é voltado para a correção de redação, é utilizado por muitas escolas, né? Inclusive a escola do meu filho utiliza. A SGP e a PUD geralmente são voltadas aí para a correção de provas objetivas. Então, por que a gente precisa utilizar? Não necessariamente a gente precisa, mas são alternativas que você tem para diminuir o trabalho do professor, né, no sentido de correções, tá? Com relação à gestão de sala de aula, a gente tem aí o Google Classroom, que vem uma infinidade de ferramentas, mas existem outros, como o Nearpod, Pauta Online, que também podem estar sendo utilizadas. Então, eles buscam trazer aquela perspectiva de uma sala de aula, né, com os conteúdos dentro desse ambiente. Em relação à gestão escolar, nós temos aí como exemplo o Arpia, e nós temos o nosso SIGA, né, que hoje é utilizado pelo IFAC, né? Então, é um ambiente onde a gente tem um espaço do professor e tem também o espaço do aluno, e a partir disso tem todo o gerenciamento de notas, de faltas, né, de lançamento de aulas, tudo isso acontece de forma, vamos dizer assim, mais automatizada a partir desse ambiente. Com relação às ferramentas de comunicação, é importante que a gente frise que essas ferramentas, elas são essenciais dentro desses ambientes. Por quê? O que a gente percebe dentro dos ambientes virtuais, de uma forma geral, é que os alunos se sentem isolados. Eles simplesmente vão lá, acessam o conteúdo, veem os vídeos que estão disponíveis, fazem as atividades e acabou. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é justamente o quê? A fazer com que os nossos alunos possam discutir, praticar e ensinar. Esse é o nosso objetivo. Como é que nós vamos fazer isso dentro de um ambiente virtual? Propondo comunicação, buscando engajar os nossos alunos, né, a partir dessa perspectiva de discussões.
né? E também a partir do momento em que a gente consegue fazer que os nossos alunos consigam, vamos dizer assim, trabalhar de forma conjunta, e a partir disso vocês vão ter aí uma aprendizagem muito mais significativa. Tá? E aí a gente tem exemplos de algumas ferramentas de comunicação. Nós temos o Telegram e o WhatsApp, né, que são ferramentas muito utilizadas e que podem, sim, estar sendo trabalhadas de forma, vamos dizer assim, associada dentro dos nossos ambientes, né? E é até uma alternativa para aqueles alunos que não têm condições de ter uma internet melhor. Então, a gente tem a possibilidade de estar tentando trazê-los, né, para a nossa forma de trabalho. Temos o Hangout, né, que também é um chat que a gente que faz parte aí da Google. E aí a gente tem o Slack, não sei se todos conhecem, mas é um ambiente bem legal, ele dá a perspectiva de como se fosse um blog. E aí a gente pode, as pessoas que estão dentro daquele ambiente, que são cadastradas naquele ambiente, elas vão estar contribuindo vamos dizer assim, nas atividades, nos materiais que vão ser disponibilizados dentro desse ambiente. É bem interessante. E temos o Zoom e o Microsoft Teams, né, que a gente pode estar dando como exemplo, além do Meet, que é o que nós temos utilizado, tem sido mais utilizado atualmente. Em relação às ferramentas de trabalho, a gente precisa de material, de ferramentas, desculpe, para fazer edição de texto, de vídeo, de áudio, para fazer apresentações em PowerPoint, que é o que a gente mais utiliza, mas existem outras. Também algumas ferramentas de armazenamento. Então, todas elas, por que são necessárias? Porque elas vão nos auxiliar a disponibilizar um conteúdo, né, e os materiais e os vídeos que nós vamos estar disponibilizando dentro dos nossos ambientes. Então, a gente tem, claro, todo aí o conjunto da Google, né, que nos atende muito, né, e aí você tem como está tendo ferramentas de armazenamento, como o Google Drive, um calendário para estar ajudando a gente a nos organizar nesse mundo agora tão remoto, né, trabalho de forma tão remota, através dos chats, de fotos, sites. Então, a gente tem uma série de aplicativos que a gente pode estar utilizando. Temos como ferramenta de armazenamento também o Dropbox, eu acho que muitos utilizam, né? O Prezi é uma ferramenta que tenta trazer umas apresentações numa perspectiva mais 3D, né? Então, ela tem o objetivo de trazer mais, vamos dizer assim, mais animação para as nossas apresentações. E o Zaption, que é uma ferramenta bem interessante. Por quê? Ela é uma ferramenta que, a partir de um vídeo já pronto, ela consegue, como se fosse quebrar aquele vídeo ali em determinado ponto, e ali ele pode inserir atividades, ele pode inserir, sei lá, discussões, certo? Então, é bem interessante a gente, por exemplo, quando a gente quiser trabalhar com algo que a gente já tem pronto, e aí, a partir vamos dizer assim, de um ponto que você quer observar se o aluno conseguiu entender aquele determinado conteúdo, você pode, por exemplo, estar propondo uma atividade. É bem interessante. Em relação às ferramentas de experimentação, como eu comentei, são ferramentas que têm o objetivo de que o aluno enfatize o seu poder de criação. E aí a gente tem as ferramentas de autoria. O ISU é bem interessante, você se cadastra e você pode disponibilizar material. E o que vai acontecer? Você coloca lá um material, uma apostila, e aí você vai disponibilizar para o aluno como se fosse um livro, que você faz a paginação. Então, é uma outra forma de você estar trabalhando aquele conteúdo de forma tão sem graça, né? Então, dá uma visibilidade maior para o teu conteúdo. A Audacity, ele tem um editor de áudio, né? Então, por exemplo, os nossos famosos podcasts a gente pode estar utilizando. E aí nós temos ali o Lego e o Lilo Beats,
onde o objetivo aqui é que a gente possa estar fazendo com que eles construam algo utilizando essas ferramentas, e mais especificamente para a área de informática, são plataformas que ensinam os alunos, né, a perspectiva e a lógica da programação. Bom, a nossa última etapa é a parte de avaliação. Então, fiz todo o meu planejamento, disponibilizei os nossos materiais a partir de diversas formas, utilizei várias estratégias. Como é que eu vou garantir realmente que está dando certo? É a partir dessa etapa de avaliação, onde a gente quer saber, ter o feedback. E nós vamos ter o feedback de quem? Dos nossos alunos, né? Então, os nossos alunos precisam dar um retorno, né, sobre se os métodos que nós estamos trabalhando realmente estão tendo os resultados que nós esperamos, tá? Mas é tão difícil a gente dar feedback, é difícil a gente dar feedback, nós para outros professores, nós para os nossos alunos para a gente, porque a gente tem medo da reação das pessoas, porque muitas vezes a cultura do feedback é vista como uma crítica. Então está lá um aluno fazendo uma crítica, fazendo um comentário, o professor pode entender como uma crítica, e aí ele fica com medo de fazer isso, porque isso pode fazer com que ele tenha uma nota ruim, né? Muitos pensam dessa forma, por medo de comprometer as relações de amizade. Então, assim, dar feedback é realmente algo difícil. Então, a gente busca levar algumas estratégias para diminuir aí essa sensação, né, de que você não pode dar um feedback, vamos dizer assim, de forma honesta, né? Então, quando a gente fala em feedback e a gente trabalha dentro de ambiente de aprendizagem, geralmente, o que acontece? A gente deve, primeiro, esclarecer o que nós queremos, valorizar o que tem de bom, questionar aquilo que a gente percebe que ainda precisa ser melhorado, e para observar que o aluno consiga essa melhoria, sugerir novas coisas. E isso pode ser feito também da mesma forma dos nossos alunos para os nossos professores, né? Então, é você esclarecer o que você quer, valorizar o que está bom, questionar aquilo que pode melhorar e sugerir, porque só reclamar é muito fácil, né? Mas a gente pode fazer isso como? Dessa forma. Por quê? É como eu falei, a gente precisa se ajudar nesse momento, tá? E aí, quando eu falo isso, gente, eu estou falando professor, 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 aluno, aluno, professor. É para a gente enxergar dessa forma. E tem o modelo sanduíche, que é até o mais utilizado, que é você. Tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa que você vai realçar aquilo de positivo, depois vai fazer uma crítica, e depois vai mostrar que acredita no potencial e dá caminhos, né, para que essa aprendizagem, esses modelos possam ser melhorados. Ok? Bom, o que importa que a gente tenha em mente é que não importa a forma. O importante, que fique claro, é que a gente precisa se ajudar. Por quê? Porque a partir disso nós visamos ter uma aprendizagem ativa e colaborativa, porque nesse momento, gente, todos nós vamos aprender, e nós só vamos conseguir realmente aprender e melhorar, nos reinventar como alunos e como professores, se realmente a gente estiver disposto a isso, ok? Então, eu friso que a colaboração, então, é essencial nesse processo, né? Por quê? Porque a partir do momento em que nós discutimos de forma conjunta, nós vamos gerar uma rede de conexão que vai garantir aí uma troca entre aluno, aluno, professor, professor, aluno, professor. Esse é o nosso objetivo, né? E, para finalizar, como eu falei, né? Tenho que falar do meu filho, que é o Mocolab. O Mocolab, ele é um ambiente massivo, então por isso ele é chamado de MOOC, tá? Onde nós desenvolvemos esse ambiente com o intuito de criar uma rede de conexões. Como? Fazendo recomendações. Então, como os alunos se sentem muito isolados dentro desses ambientes, o que nós propusemos? Nós vamos identificar alunos que podem auxiliar outros. Então, por exemplo, vamos imaginar lá que eu, Ana Carla, estou fazendo um curso
em algum momento o sistema vai perceber que eu não estou mais avançando, ou que eu deixei de acessar o curso, ou aquela atividade eu não consigo passar, ou eu passei aquela atividade e fui para uma outra. Isso significa o quê? Que eu posso estar tendo algum tipo de dificuldade. Em MOOCs, a gente não tem tutor. Então, como é que a gente vai tirar essa dificuldade, minimizar essas dificuldades? Recomendando colegas que se saíram bem, que têm características que podem estar me auxiliando como colega, como aluna. Entendeu? Então, aqui, o nosso objetivo é garantir, ou pelo menos promover essa conversa e essa troca entre os alunos. E aí, os resultados que nós tivemos, né, durante o experimento que nós fizemos, foi muito positivo, tá? É uma plataforma que está no processo final, e ela vai ser implantada no IFAC. Foi institucionalizada e vai ser implantada no IFAC. Então, vou estar divulgando a partir do momento que isso for possível e vou precisar muito do auxílio dos professores, porque é uma ferramenta onde qualquer disciplina pode estar sendo trabalhada dentro dela, né? Então, é muito importante que nós, professores, possamos nos ajudar para que a gente possa fazer com que o Mocolab realmente seja um sucesso dentro da nossa instituição, ok? E para finalizar, tem aí uma citação de Gates, né, que diz que a inovação no software, como quase em todos os outros tipos de inovação, requer a capacidade de colaborar e partilhar ideias com outras pessoas. Ou seja, o foco é colaboração. Obrigada, gente. Nem sei o tempo que eu gastei. Agradecemos a palavra da professora Ana Carla, que foi muito salutar nesse momento, né, Ana? Assim, você trouxe realmente essas ferramentas colaborativas, elas só vêm enriquecer nesse momento, onde tudo está engajado em prol de fazer um ensino diferenciado de forma remota. E agora eu vou passar a palavra para os nossos estudantes, e aí eu vou aqui fazer o chamamento. A Daiane Oliveira, para se apresentar. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, professora, boa tarde, tudo ótimo? Boa tarde, pode abrir a câmera? Claro. Seja bem-vinda, apresente. Está aparecendo aí, porque eu não estou vendo Tá está aparecendo. Boa tarde a todos os professores, a todos os colegas que estão participando. Me chamo Maria Daine, sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática do campus Rio Branco e estou aqui hoje representando a licenciatura em matemática. Muito bem. A gente também tem o estudante Gustavo Matias, de Física, Cruzeiro do Sul, que se faz presente? Sim. Gustavo? Sim, oi. Oi, cadê você? Oi. Estão conseguindo me ver? Olá, boa tarde, tudo bem, sim? Boa tarde, gente. Meu nome é Gustavo Matias, tenho 21 anos, sou acadêmico de Física, 6º período no IFAC de Cruzeiro do Sul. Que bom. Nós também temos a Edvane Lima, do curso de Física de Sena Madureira. Edvane. Oi, boa tarde. Cadê? Está aqui. Aí, o Edvane, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa. Tudo bom? Eu sou acadêmico do curso de Física do IFAC Campus Sena Madureira, estou no 7º período. Muito bem. Nós também temos o Jarderson Moraes, de Biologia do campus Rio Branco. Jarderson. Oi! Oi, Jarderson. Oi, gente, boa tarde. Tá me escutando? Sim. Ah, tá. Que bom, então. Eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas, campus Rio Branco, e eu estou no 6º período, né? Era para estar no... Mas, infelizmente, né, isso aconteceu. Professora Ana Carla, muito bom que a senhora falou, entendeu? Ainda não mudei de opinião sobre o negócio lá. É um processo, É um processo, sim, mas é isso. Tá. Certinho. Nicole. Oi.
Nicole, agora sim. Agora sim. Tá certo. Sim, eu sou a Nicole Kimberly, eu tenho 20 anos, sou estudante do IFAC Campus Cruzeiro do Sul e sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática e estou cursando o terceiro período. Muito bem. Nós temos também o João Silva. João Silva está aí. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo João Pereira, né? Sou do campus Chapuri, estou cursando licenciatura em Química. Estava cursando aí o 7º período, né? Mas aí veio essa grande dificuldade que nós estamos enfrentando e não permitiu que nós estivéssemos aí dando continuidade ao curso, né? Mas a palestra da professora Ana Carla foi muito, muito boa. Nós vemos o quanto é importante as tecnologias na educação e o quanto também nós precisamos conhecer, né, as ferramentas que nós temos à nossa disposição, que são várias. Eu me surpreendi bastante com a palestra, gostei bastante. Certinho. Então, no momento, agora, a gente vai começar a nossa roda de conversa. Eu gostaria que todos, gentilmente, abrissem vossas câmeras, né? E aí, quem quisesse, já começasse a pontuar lá no chat, que as nossas colaboradoras Rúbias, professora Rúbia e professora Lívia, vai estar nos assessorando para já começarmos aqui os nossos diálogos, né? Para não ficar aquele tumulto. Sou eu primeiro, porque eu não sei, aqui não está diferente do Meet, que tem aliás, para mim, nessa tela de hoje, não está aparecendo a mãozinha, mas aí pode ser pelo chat, e aí a gente vai fazendo as perguntas direcionadas para a professora Ana Carla, pelos estudantes, e aí a gente começa uma roda de conversa, até porque é um diálogo. Não tem nada engessado aqui, não é nada pronto, né? Aqui a gente vai fazer as trocas mediante a exposição que a professora Ana Carla suscitou, tá? Então, eu deixo agora à vontade com vocês para que vocês possam começar. Então, eu peço aqui a Ruby e a Lívia que se manifestem para dizer quais são as primeiras perguntas e quem fez, para que ele possa se manifestar, certo? E, desde já, eu agradeço imensamente a participação de todos. Lembrando que no início eu esqueci de me apresentar. Eu sou a professora Daniele, sou mediadora de Química do Campus Rio Branco, tá? E é um prazer estar com vocês nessa tarde. Rúbia, Lívia, quem se manifestou aí com perguntas? Olá, meninos, boa tarde. Eu sou a professora Lívia. Então, é uma satisfação estar nessa tarde com vocês. Então, por enquanto, aqui no chat eu não estou vendo nenhuma perguntinha, né? Então, acredito que os meninos estão com vergonha, né, de falar, de perguntar, ou ainda não teve nenhum tipo de perguntinha, ainda não despertou aí o cognitivo deles para surgir as perguntas, né? Olívia, já temos uma pergunta aqui, o Jadson, né? Só lhe ver, já deu vontade de fazer pergunta. Foi, tá aqui. Boa Professora, tarde. eu quero fazer uma pergunta, certo? Fique à vontade, Jadson. Professora Rúbia, não, a Ana Carla, né, que é a nossa principal protagonista aí da roda de conversa. A gente está nesse contexto de pandemia, todo mundo está sabendo como é que está, e está sendo muito difícil desenvolver as ideias, pensar como é que vai ser daqui para frente. Eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora pensa, como é que seria o desenvolvimento para a diminuição da desigualdade no contexto da escola diante da pandemia, como essa, entendeu? Entendi. Então, esse tem sido a grande dificuldade que a gente vem enfrentando, não apenas no nosso contexto do IFAC, né?
em Pernambuco, por exemplo, que é um polo tecnológico, vamos dizer assim, né, de referência no nosso país, também estavam com aulas suspensas. Por quê? Porque nem todo mundo tem as mesmas condições de acesso, né, para garantir essa questão mais igualitária. Então, o que eu posso, vamos dizer assim, não existe ainda uma receita. O que a gente precisa é buscar alternativas de melhorar, e a partir dos feedbacks que a gente tiver de vocês, né, dos professores se auxiliando, é que a gente vai poder montar ou pensar de que forma é que a gente vai minimizar isso. O que eu posso garantir é que nós precisamos nos reinventar em relação aos nossos planejamentos, né? Então, o professor hoje, ele precisa ter a consciência de que as suas abordagens vão ser múltiplas. Por quê? Porque nós vamos ter diferentes, né, perspectivas e diferentes dificuldades que nós vamos encontrar ao longo do caminho. O que eu vislumbro bom, nós estamos nessa realidade. Nós vamos ter um mundo ideal? Não vamos ter, de forma nenhuma, infelizmente, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos buscar. E hoje, como é que eu enxergo? Eu enxergo a gente tentando, pode não dar certo? Pode, mas a gente buscando, a gente criar essas alternativas. Então, por exemplo, os alunos que não têm, a gente disponibilizar, ter as nossas aulas remotas, ou a gente criar vídeos e disponibilizar para os nossos alunos, a gente ter momentos, porque vai existir um momento em que nós vamos voltar para a sala de aula e a gente tentar fazer com que esses alunos que estão tendo, ou assim, vamos dizer assim, que não estão tendo as mesmas possibilidades que outros que têm com acesso à internet, que eles possam estar tendo um contato mais direto com o professor. Então, o que eu vislumbro é a gente traçar várias alternativas e a partir do momento em que a gente vai criando e vendo os resultados, a gente vai se adaptando. Não vai existir, viu, Jardim? Eu queria muito poder responder a sua pergunta dizendo assim, vai ser dessa forma. Mas, infelizmente, é uma pergunta que está latente para todo mundo. Por isso, ainda não temos aí, assim, perspectivas de iniciar, de fato, as aulas, justamente por isso, porque existe muito essa questão. Nós vamos trazer a desigualdade para os nossos alunos, porque eles não têm as mesmas possibilidades. O que eu tenho visto assim, o que eu vejo que o IFAC tem tentado é a questão de estar disponibilizando acesso a todos, né? Então, existem algumas ações nesse sentido. Então, eu acredito que não é uma tarefa apenas do professor, isso tem que ser uma tarefa realmente institucional, certo? Infelizmente, eu não tenho uma resposta, Jardson, pronta, né? Mas, assim, eu vejo que a gente tem que buscar. Não adianta a gente ficar de braços cruzados e esperar. Temos que tentar. Se não der certo, a gente aprendeu com os nossos erros. E aí, gente, é muito importante que nós, como docentes, a gente entenda isso. E vocês, principalmente vocês que serão futuros docentes, que vão estar aí trabalhando com outros alunos, né? Vocês vão estar muito mais preparados, com certeza, diante de tudo que a gente está passando. Então, tem mais perguntinha, tem uma palavrinha, o Marcelo, o professor Marcelo Barbosa, ele tem uma palavrinha em seguida aí. Professor. Boa tarde, vocês estão ouvindo aí? Sim. Eu estou conectado aqui com um cabo em cima da árvore, porque aqui de vez em quando o sinal vai embora de Cruzeiro do Sul, e eu estou achando um milagre poder acompanhar a atividade. Eu agradeço aí o convite. Nós tivemos um convite, nós tivemos uma semana de conversas, né, para participar da atividade, muito boa. Estou gostando muito aqui do que a gente está discutindo. E é importante que os nossos alunos de licenciatura entendam que esse momento, por mais problemático que ele seja, ele é um momento histórico para a educação, né? Assim como foi sair do giz para ir para o quadro branco de pincel, que já é uma revolução muito grande, né? Eu acho que não muitos tiveram
uma facilidade muito grande, do quadro branco depois para o data show. Então, essas coisas que eu fui contemplado na minha geração, né, vamos colocar assim, eles estão tendo esse momento de ter esse sentido da mudança, né, imediata, porque a gente está tendo uma dificuldade muito grande de se adaptar a essa nova realidade. Então, se vocês podem ver, eu estou com um quadro de giz lá atrás, aqui, se vocês forem olhar um pouco, que a gente tem que sempre estar praticando essas coisas aí. Mas eu entendo que nós, como pesquisadores até do ensino, é diferente da área, é importante a discussão sempre do que ocorre, principalmente no âmbito nosso do IFAC, como instituição toda, da gente estar se comunicando sempre. Então, agradeço novamente o convite. Nós tivemos aqui a nossa aluna Kimberly nos representando com a matemática, né, daqui de Cruzeiro do Sul. E nós estamos aí para discussão. Era só uma palavrinha rápida, porque depois a gente pode contribuir de algumas outras formas. E já parabenizando aí a mediação, né, da professora Daniele, né? Desculpa, cadê o nome aqui, meu Deus? Daniele. Obrigada, professor Marcelo, e é uma satisfação conhecer e saber que o senhor também está fazendo a diferença, né, no interior, em Cruzeiro do Sul, uma cidade também tão calorosa que nos acolhe tão bem. Parabéns pelo senhor e pelos seus estudantes. Nós estamos aqui no meio de colegas, e aqui tem os colegas da matemática, já tem um tempo que a gente não se vê, né? Então é importante ter esse momento de trocar as ideias, as angústias principalmente, né? Porque é muito trabalho e a gente que está trabalhando, eu acredito que tem coordenadores de curso aqui também, né? Além da orientação dos seus alunos dentro do grupo de pesquisa, e está sendo um trabalho muito grande para a gente, da gente tentar viabilizar o retorno para já, porque a política toda fala de uma maneira paralela com a gente, nós que respeitamos a Constituição no sentido do âmbito federal, e o Estado tem a sua política da contramão. Então, a gente fica meio preocupado, porque no instante que a gente reiniciar nossas atividades, a gente vai depender, por exemplo, de transporte público, e vai ser um pouco contraditório solicitar essas coisas, porque vão argumentar simplesmente que as aulas estão suspensas no Estado. Então, essas coisas a gente tem que ter um cuidado quando a gente for trabalhar com essas informações que fogem ao controle de todo o nosso trabalho dentro do IFAC, né? Então, obrigado aí. Vamos continuar. Desculpe atrapalhar. Tá? Que nada, isso faz parte, é um diálogo. Fique à vontade. Obrigado. Então, agora a gente está com o Gustavo, né? O nosso aluno Gustavo, ele quer dar uma palavrinha também, comentar, e depois a gente pede em seguida para os demais, né, comentar um pouquinho sobre as suas experiências, né, como professor-aluno, que tem alguns estudantes aí que já estão atuando já, né, professor, e falar um pouquinho das suas angústias, né, dos desafios, das perspectivas, tá bom? Então, vamos começar. Vamos lá, Gustavo. Boa tarde a todos. Boa Professora tarde. Ana, parabéns pela palestra. Professora Daniela, parabéns pela mediação. Professor Marcelo, estou morrendo de saudades. Eu gostaria de contar um pouco sobre os meus anseios como aluno, primeiramente, e depois eu vou falar sobre a minha experiência como professor. Então, como aluno, eu tenho muito receio em questão das voltas das aulas presenciais, porque, para mim, pelo menos para mim, na minha concepção, eu não consigo evoluir o tanto que eu evoluo em aula presencial quanto em aulas EAD. Então, eu tenho receio de voltar na aula presencial e não conseguir alcançar, não conseguir correr atrás do que eu já tenho que correr. Então, para mim, acho que vai ser uma dificuldade enorme voltar depois dessa pandemia para a sala de aula e tentar acompanhar os conteúdos. E, como professor, os meus anseios é basicamente os mesmos, só que para os meus alunos. Eu dava aula presencial de teoria musical e de aulas de canto. Para trabalhar as propriedades do som, timbre, altura, intensidade, e aí eu usava para ensinar os meus alunos também sobre música. Só um instante, voltei. E aí eu usava também para dar aula para os meus alunos sobre música. E agora eu tive que
me reformular todinho, tive que me reinventar dando aulas online para os meus alunos. Parei o meu TCC sobre música e física. Então, assim, eu tive que procurar outras formas para abranger todos os meus alunos. Trabalho com crianças carentes, então nem todas elas têm internet. E o que eu procurei fazer foi levar conteúdos pelo WhatsApp, por mensagens, ou então impressos. Eu deixei alguma gráfica, alguns conteúdos impressos, para que eles tenham acesso. Mas o meu anseio, a minha preocupação é que se eles estão tendo o mesmo aprendizado que eles tinham quando tinham aula presencial comigo. E eu não sei como ter esse feedback deles, sabe? Eu não sei como saber se eles estão evoluindo tanto que evoluíam quando estavam comigo em sala de aula. Então, esse meu comentário. Parabéns, professora, pela palestra. Tá? Muito obrigado. Eu falo, Luiz. Quer comentar um pouquinho? Que você fica à vontade. Quer deixar para o final? Não, a gente pode continuar e depois eu dou senão vai ficar bem extenso, né? Então vamos dar continuidade. A Nicole pode falar um pouquinho também? Se apresentar, relembrar, né? De onde ela veio, qual campus ela é. Sim, eu sou do campus Cruzeiro do Sul. E agradecer a todos vocês, né? Agradecer ao professor Marcelo pelo convite. E assim, tá sendo complicado, né? Não só para mim, como para todo mundo. Mas a gente tem que ver as formas de ir voltando à normalidade, tentar pelo menos, né? Porque vida que segue. Acontece e a gente vai se deparar com outras situações assim semelhantes. Não sabemos o que está por vir, né? Então, assim, a gente tem dificuldades com a internet, dificuldades com estrutura também, dificuldades pessoais também, psicológico que está abalado demais. E assim, eu não veria possibilidade de a gente ter aula online, sabe? Porque para mim não funcionaria. Assim, cada aluno tem suas particularidades, né? É claro que vai funcionar para uns, alguns vão se dar super bem, mas a gente tem que pensar no todo, né? Então, tem a questão também do comprometimento, tanto dos alunos quanto dos professores, porque tem alunos que sim são comprometidos e professores que sim são comprometidos, mas também tem aqueles que não são. E vão ter várias dificuldades, não só estrutural, internet, psicológico, mas também com o comprometimento desses professores e desses alunos. Então, é bem difícil pensar numa solução assim para essa situação, porque a gente pode pensar, teoria é linda, a teoria é maravilhosa, mas quando a gente vai vivenciar a prática, é que a gente vê como que realmente é. Então, é um assunto assim bem complicado. Eu não teria uma solução assim para falar, sabe? Mas se tiver aula online, assim, estamos aí. Eu só quero começar a estudar de novo. Ótimo. Então, vamos aprender junto, né? Todo mundo vai compartilhar dessa experiência aí, né? Através do ensino remoto. Todos nós. Daiane, fala um pouquinho aqui para a gente. O microfone está... Perdão, o microfone estava desligado, perdão. Boa tarde mais uma vez. Eu quero agradecer o convite, vou estar participando dessa roda de conversa, juntamente com os colegas de outros campos. Professora Ana Carla, parabéns pela palestra, foi muito boa, rica de conhecimentos. Professora Daniela, um prazer. Aos demais professores aqui do campus Rio Branco, que está na conversa, boa tarde. Estou com medo, em meio a essa pandemia. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser o retorno das aulas presenciais. O meu medo, acredito que seja o medo de grande maioria dos alunos, tanto alunos também como os pais dos alunos, inclusive também os professores, né, que vai ter que lidar com essa situação toda.
Estamos passando por uma situação muito crítica. O mundo nunca parou como está parando por causa dessa pandemia. E voltando para o ensino, para a educação, nós já temos dificuldade, né, nas aulas presenciais da aprendizagem, e a forma EAD é complicado, extremamente complicado, porque temos muitas lotações, principalmente na rede pública das salas de aula. A gente não sabe como é que vai funcionar esse retorno. Gostaria que a professora Ana Carla, a professora Daniela ou algum outro professor queira se posicionar e falar um pouco a respeito dessa situação para a gente, para confortar um pouco, né? E é isso. Certinho, gratidão. Antes de a gente passar a palavra para um outro estudante, eu gostaria de comentar aqui, colocar aqui no chat, Leomar Moura nos fala o seguinte: mesmo com as aulas presenciais, muitos estudantes sentem dificuldades para assimilar o conteúdo e acabam por desistir do curso. Com o retorno das aulas em EAD, mesmo com todo o aparato tecnológico, qual será a melhor maneira para que os alunos não tenham tanta dificuldade para acompanhar as aulas e não sentirem dificuldade na aprendizagem? Serve como reflexão e, no final, né, a gente também faz uma troca de ideias a respeito dessa reflexão do Leomar. Tá? Muito obrigada, Leomar, pela participação. A palavra aí da Lívia e da Rúbia, quem é o próximo inscrito da vez? O Wellington Vidal. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou o Wellington, sou do curso de Ciências Biológicas do Campus Rio Branco, né? Parabéns, professora, pela palestra, eu gostei bastante do uso de tecnologias, acho bem bacana. Né? Eu vou dar um pouco da minha opinião, né, como um aluno que eu estava no 6º período e ia começar a lecionar, né? Tipo, eu estava no início do meu estágio já tinha participado pelo PIBID e ia começar a lecionar. E os alunos me traziam um pouco da dificuldade, porque principalmente na hora da ciência, né, eu acredito que biologia, física e química são áreas que são complicadas para certos alunos, porque são áreas que precisam bastante de prática, né, bastante experiência, né, então eu acho que essa é uma das desvantagens, de certa forma, assim, no EAD, né, porque eu concordo sim que o EAD é uma coisa que é necessária, eu me dou bem e também não me dou, ficando assim, é meio termo, porque, por exemplo, eu concordo que tem que ter a aula presencial e a aula online também ajuda, mas não totalmente, pelo menos não para mim, porque eu sou muito das antigas, assim, eu acho que a presença do professor é algo, no presencial é algo diferente do EAD, sabe? Porque certo momento a gente tem aquele desânimo, a gente tem aquela dificuldade, e eu fico pensando no aluno que dentro de sala de aula ele é aquele aluno hiperativo que não para quieto, imagina ele numa tela de um computador, entendeu? Então, eu penso muito nisso, nessa dificuldade. Mas eu acho que é um caminho que a gente tem que ser trilhado, é um caminho que a gente tem que lutar bastante para poder ir mudando essa situação, né? Certinho, Vidal. Obrigada pela colaboração. Lívia, Rúbia. Dani. Fala, Ana. Oi. Rapidinho. Eu tô aqui, mas só para propor uma coisa entre nós. Certo. A gente precisa, nós precisamos nos reinventar. Primeira coisa que eu acho que, por exemplo, na nossa roda de conversa já poderia ser modificado todo mundo já tinha que estar aí com a nossa câmerazinha aberta. A gente fala tanto, eu me sinto sozinha, eu não vejo meus colegas, eu estou com saudade. E no momento da gente fazer essa troca, tá todo mundo escondidinho. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Então, vamos lá, lança o desafio a todos. Valeu, Ana, isso mesmo. Vamos lá, gente. É uma roda de conversa, tá todo mundo aqui. Vamos se olhar, vamos partilhar, né? As nossas mediadoras aqui estão só para conduzir
Mas vocês fiquem à vontade, abre o microfone, quero falar, o colega está falando, tem uma ideia, vamos trocar, é o momento. Então, só para fazer uma passagem lá na pergunta do Ilmar, ele colocou uma questão muito importante, que ele falou assim, os alunos já têm dificuldade de aprender os conteúdos presencialmente. O que a gente pensa, né, como professor, todos nós aqui, que iremos, quem está na sala de aula e quem irá atuar, né, quais as dificuldades, como é que vai ser quando esses estudantes apresentarem dificuldades para entender o conteúdo, de que forma, né, podemos esclarecer e melhorar, né, já que presencialmente já existe essa dificuldade de aprendizado, de compreensão, e a distância. Então, ele colocou essa reflexão aí para que a gente possa estar, né, pensando e discutindo aqui. Oi, Lívia, acho que nós não temos nenhum inscrito agora, vou pedir licença se eu posso também fazer uma reflexão, né? Então, deixa eu me apresentar, sou a Rúbia, sou servidora do IFAC, né? Minha formação é em pedagogia, e eu estou nesse momento no campus da Baixada do Sol. E primeiro que a gente, assim, como membro, né, do grupo de pesquisa, assim, feliz por essa realização desse momento, né, de uma forma tão significativa para o nosso grupo, né, para nós membros, né, e para a nossa instituição também, que está ouvindo, né, e compartilhando esse momento com todos os alunos das licenciaturas, né, e com servidores, né, de outros campos também, que nós não tivemos oportunidade ainda de nos conhecer presencialmente, então eu acho que isso já é uma característica do nosso momento, né, estamos nos conhecendo virtualmente e criando laços, né. Professora, uma fala que assim, eu acho assim, muito significativa nesse momento é a questão do compartilhar, né. Esse momento nós estamos compartilhando e compartilhando tudo nesse momento, nossas emoções, a gente ficou muito íntimo, né, compartilhando o nosso espaço, da nossa casa, né, do nosso convívio. Muitos momentos a gente passa, nós tivemos várias reuniões, então a gente começa a ter uma participação mais íntima, né, com os próprios servidores, com os alunos, porque nós estamos dentro do nosso ambiente familiar, que antes existia uma restrição muito grande, né? O trabalho ficaria lá e aqui é minha vida particular. Hoje nós estamos tentando nos moldar nesse sentido, né? Mas assim, eu queria fazer uma grande reflexão e assim, desde o início da nossa roda, né? Porque como vai ser agora a gente trabalhar as licenciaturas, né? Nós estamos com uma outra perspectiva, né? Nós tínhamos uma visão de uma prática docente num formato muito definido, né? E como agora, professora Ana Carla, né? Além de nos reinventarmos, nesse processo agora de retomada, que a angústia expressada por os alunos, também tomou conta de nós, né? Nós estamos tentando, e com muita responsabilidade, ver todo esse momento com muito respeito. Eu vejo que a nossa instituição está com muito respeito, tanto pelos servidores como para os alunos, né? Dessa retomada. Mas nas licenciaturas, né? Como agora a gente vai proporcionar a formação para os docentes num novo aspecto da prática docente, né? A gente se reinventando e reinventando uma história. É um momento, eu acho, assim, muito bonito, né? Que esses são vocês, né? Os nossos alunos, que vão ter a oportunidade de aprender, na sua formação inicial, uma nova prática docente. Então, eu queria deixar aí, porque é o que mais, assim, hoje me mexe comigo, assim, a oportunidade de se reinventar, um grande desafio, mas uma grande oportunidade que as licenciaturas estão tendo nesse momento, né? E agradecer a sua participação, né? É muito bom ouvi-la, uma voz muito agradável, né? E de grande conhecimento para nós. Agora, a gente gostaria de chamar a aluna de Chapuri,
que é o João Silva, para ele se pronunciar, e posteriormente a Dicena, que é a Edivane. Aí, em seguida, a gente começa a escutar o que a professora Ana Carla tem para nos responder, tá? E aí a gente continua o nosso papo. Pode ser, João? Na escuta, Química Chapuri? Olá, boa tarde novamente. Gostaria de parabenizar a professora Ana Carmen, né, pela palestra e dizer que quando eu estava falando, né, várias perguntas vieram à minha mente com relação à utilização das tecnologias na educação. E uma preocupação também que veio agora foi em relação a essas ferramentas, né? Nós sabemos que nós temos aí, além das dificuldades, das limitações tecnológicas que nós temos no nosso estado, das dificuldades de manuseio dessas tecnologias, nós também temos aquelas pessoas que têm necessidades especiais, necessidades específicas, e eu gostaria de saber da professora se tem alguma ferramenta que pode ser utilizada também para essa questão e para atender essas pessoas, né, de maneira mais direta. Nós sabemos que nós temos alunos no próprio instituto, né, que têm problemas, aliás, tem necessidades especiais, né, necessidades específicas, que também devem ser atendidas, como o Jardim colocou ali no início, na questão da igualdade, né, quando nós falamos de desigualdade, então também inclui as pessoas com necessidades específicas. E eu gostaria de saber dela se existe aí algumas dessas ferramentas aí que pode também estar ajudando para atender tanto pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiências auditivas, entre outras. Muito bem, João. Edivane? Edivane está na sala? Aí. Oi? Diga. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde. E muito grato, né, pelo convite, por estar participando de mais uma mesa redonda. Gostaria de iniciar dizendo uma frase de Enéas Carneiro. Ele diz que só o conhecimento liberta o homem, né? Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, nós já, digamos que tínhamos todo esse recurso tecnológico. O porém que ainda não tínhamos nos aprimorado, né? Não havia ainda necessidade, digamos assim, de usarmos eles na prática. E com isso que está acontecendo, veio isso, né? A gente teve que se adequar, de certo modo. Acredito que todos estejam ansiosos e, ao mesmo tempo, receosos com o retorno das aulas, né? E acredito que isso seja um ponto, em partes, positivo, né? Que a partir disso a gente possa ter, digamos assim, adquirir ainda mais conhecimento para que possamos usar esses recursos com mais qualidade. E até mesmo sobre tudo que está havendo, a gente poderia fazer, assim mesmo, professores, alunos, um levantamento, comparando qual o nível de conhecimento ou de aprendizagem que você tem usando o recurso tecnológico com o ensino presencial, né? E a partir disso poderia ser feitos encaminhamentos a fim de aprimorar esses recursos tecnológicos para que a gente pudesse ter um retorno melhor de aprendizagem com relação aos alunos, né? E mais uma vez agradecer pela participação e pelo convite. Obrigada. A professora Ana Carla, professor Paulo Roberto teve que ausentar, mas ele deixou aqui uma fala no chat que diz: a fala da Ana Carla foi perfeita quando disse que temos que nos reinventar. A pandemia veio trazer a todos um processo de reinvenção, de redescoberta, de nos repensarmos enquanto professores e enquanto alunos. Tá? E é isso realmente, a fala da Ana, ela vem nos trazer que é a quebra dos paradigmas, né? A gente saiu do paradigma cartesiano e estamos adentrando no paradigma da complexidade, ou seja, atendendo à sociedade do conhecimento, né? E agora eu deixo a palavra com vocês, para que a Ana possa responder, e aí a gente vai, né, fazendo a troca de diálogos aqui, de ideias que vão suscitar no decorrer da fala da professora. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Dani.
Então, eu não cheguei a anotar nenhuma pergunta, fui fazendo algumas anotações aqui a respeito dessas discussões que a gente está tendo aqui na roda. E todas elas me levam a uma palavra. Não, vamos dizer assim, 90% de tudo que foi falado tem uma palavra que a gente pode dizer assim que ela é mais presente: resistência. Nós temos resistência a mudanças. E isso não é uma característica apenas de vocês, alunos, é uma característica nossa, né, do ser humano. É muito mais fácil a gente estar na nossa zona de conforto. Então, para mim, professora, é muito mais fácil ir para a sala de aula, porque eu já tenho as disciplinas que eu ministro, eu já sei a abordagem que eu vou utilizar, posso estar mudando uma coisa ou outra, mas eu já tenho vamos dizer assim, um direcionamento que eu conduzi ao longo da minha formação, né, ao longo dessa nossa vida docente, não é verdade? E nós, alunos, porque a gente também é professor, mas estamos também como alunos, né, em cursos, em diversas coisas que nós buscamos também. A gente, quando vira aluno, a gente também muda. Porque para a gente é muito mais fácil ir para a sala de aula, sentar lá, o professor vai falar, muitas vezes você... E aí, gente, eu estou falando pensando em mim. Muitas vezes eu não estou muito legal, eu vou lá, fico lá de forma presencial, mas a minha cabeça está longe. Não é verdade? Essa é a formação que a gente está habituado. Mas nós temos que pensar que nós estamos nessa transição de século XX, século XXI. Nós temos que pensar que nós temos que adaptar as nossas aulas tradicionais, que estamos habituados como docentes e como professores, para aulas em qualquer lugar, tempo, espaço e forma. Ou seja, eu criar uma ruptura de paradigmas, como a gente já comentou. Então, precisamos, gente, pensar que a gente só vai conseguir melhorar se nós nos dispusermos a isso. Então, eu vejo nas salas, assim, os alunos, né, dizendo assim, não funciona para mim a EAD. Muitas vezes é a resistência, gente. Vocês já vão pensando na EAD, dizendo, meu Deus, a EAD é o quê? Eu ir para a sala, eu ir para o computador, ficar vendo vídeo, resolvendo atividade. Não é dessa forma que vocês imaginam a EAD? 90% das pessoas pensam dessa forma de EAD. Por quê? Porque é a que predomina. Né? É uma aula onde o professor disponibiliza o material, o professor coloca alguns vídeos, colocam atividades e dão prazos. Você tem até tal dia para fazer essa atividade. Esse é o formato que, infelizmente, hoje nós temos de EAD, de forma geral. Não é verdade? Ou eu estou enganada? Né? É mais ou menos isso que a gente está habituado quando a gente fala em EAD. Mas o que eu estou falando aqui é a gente trabalhar EAD não dessa forma, ou não somente dessa forma, é a gente também trazer outras perspectivas, é a gente criar novas abordagens. Então, o aluno não está tendo possibilidade, dificuldade, vamos usar o WhatsApp como o colega aí, que eu não lembro o nome, lá de Cruzeiro do Sul, ele já é professor, ele já está utilizando. Vamos diminuir essas distâncias, vamos tentar ser mais igualitário possível. A gente está conversando e a gente não está se vendo. Primeira coisa é a gente olhar para vocês. Vocês não gostam da sala de aula presencial para se ver, mas quando a gente está na sala virtual, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Desabilita o vídeo e o áudio. Que aula é essa? Como é que eu vou observar vocês? Eu posso aqui estar tendo a possibilidade, não estar vendo todos ao mesmo tempo nesse momento, mas eu estou vendo a carinha ali do João, da Nicole, então eu estou do Jarderson, que apareceu ali, né? Então, eu tenho como, a partir disso, ter um feedback, mesmo que não seja da mesma forma que nós temos de forma presencial. E nós temos que entender que nós não queremos substituir a aula presencial. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente
tentar fazer com que, diante disso, a gente tenha a oportunidade de melhorar a nossa educação à distância, para que, quando a gente puder voltar à normalidade, a gente possa trazer aulas diferenciadas. A gente possa ter uma aula lá na sala de aula, mas que a gente também se utilize dos artifícios que a gente está tendo agora nesse momento, entenderam? Então, o objetivo não é substituir. É isso que eu quero que assim, fique bem claro para todos. Quando eu trouxe aqui esse monte de ferramenta, eu não estou propondo para vocês substituir a aula presencial, porque a gente sabe que é diferente. São abordagens diferentes. Mas, hoje, nós temos condições de estar em sala de aula? Não temos. E aí, vamos ficar sem estudar? Vamos ficar cada um no seu quadrado e esquecer, não tem condições, a gente está correndo risco? Tá, e aí? Cadê a autonomia da gente como docente, de vocês como alunos? É isso que eu quero, assim, que todos reflitam. Eu não quero dizer que a EAD é melhor que a aula presencial, ou qualquer outra coisa, ou que a ferramenta A é melhor que a B, não. Eu quero só que vocês reflitam que a gente precisa mudar, e a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Não apenas dizer assim, vai ter aula presencial, eu vou dar, mas eu não gosto. Eu não acho legal. Mas a gente tem que buscar, e a gente só vai conseguir melhorar se nós estivermos juntos. É você, Daine, dizendo assim, professora, eu acho que se a gente fizer assim, nós podemos melhorar. É a Nicole dizendo, professora, eu não estou tendo acesso aqui à internet, mas a gente pode fazer de outra forma. É esse feedback que a gente precisa de vocês. Por quê? Porque daqui a alguns anos é vocês que vão estar nesse papel. E aí vocês vão precisar ter o feedback dos alunos de vocês, entenderam? Então, assim, o que eu busco... e aí, por isso que eu digo que a palavra-chave nesse momento é colaboração, de todos os níveis. É a gente entender que nós estamos num processo que, infelizmente, não tem prazo para acabar. Não existe hoje, em país nenhum, uma possibilidade de dizer assim, vamos voltar à normalidade dia X. Não existe. Vamos parar a nossa vida, vocês vão deixar vamos dizer assim, as perspectivas, as metas de vocês de lado por conta disso? Não. Como acho que a Nicole diz, vida que segue. Não foi Nicole ou Daine, não lembro. Vida que segue, né? Então, como é que nós vamos seguir da melhor forma possível? Então, eu acho que essa roda de conversa é mais no sentido da gente trazer essa reflexão. Nós, como docentes, o que é que nós vamos precisar fazer para nos reinventar? Eu, como aluna, o que eu vou precisar me despir de preconceitos para que eu possa ter uma aprendizagem da melhor forma possível? Não estou conseguindo entender um assunto, perturba o professor. Você, quando está em sala de aula, muita gente está lá em sala de aula, está tendo dúvida e o professor não sabe. Por quê? Porque você não dá feedback. Então, o que eu digo, perturba. Professora, eu não entendi. E o professor vai criar alternativas para poder estar trazendo o entendimento para vocês. Você é tímido, mas tem que tirar essa timidez, Marcelo. Isso são coisas que nós vamos ter que nos despir, gente. E, assim, nós, professores, também vamos ter que nos despir das nossas vaidades, né? Desse jeito e acabou, não existe mais isso, gente. Não vai existir mais isso. Temos que nos reinventar e temos que estar abertos à mudança. Não adianta a gente querer... Só um pouquinho aqui, só para reforçar que nós só temos mais 5 minutinhos de conversa. Conversa excelente, mas infelizmente, né? O tempo passa rápido, mas a gente já sabe que esse assunto é interessante, né? E vamos nos organizar nos próximos eventos. Reforçando aqui que para dúvidas, sugestões, perguntas, a gente deixou um e-mail do grupo, vocês podem direcionar que a gente encaminha para os professores, tá certo? Professora Dani. Sim, Jardson. Eu só queria reforçar uma coisa. Tem gente de outros estados nos prestigiando, tá? Só queria reforçar isso. Não é só do Acre, mas o Brasil todo nos prestigiando, hein?
prometi. Maravilha. Então, todos que estão aí, né, de outros estados, que estão nos prestigiando, nós agradecemos imensamente, né, e é com muita honra que os recebemos na nossa sala, nesse cyberespaço tão rico na tarde de hoje. Ana, continue, até ainda... Bom, gente, mas assim, para finalizar, né, porque assim, mal de professor, né, a gente fala muito, e com um assunto tão relevante como esse, a gente, se deixar, a gente até esquece do tempo. Eu juro que eu nem tenho noção aqui de horas. Mas assim, só para finalizar, eu espero que essa conversa ela tenha servido para que a gente possa refletir. Nós como docentes, vocês como alunos. E lembrem daquela imagem que eu coloquei lá, aluno no centro de tudo. Vocês são o centro de tudo. Então, entendam que quando a gente coloca vocês como centro, a gente também quer mostrar para vocês que vocês são importantíssimos no seu processo de aprendizagem. Como é que você vai conseguir uma melhor aprendizagem? Na sala de aula, vocês têm as abordagens que vocês utilizavam, cada um tem as suas. Mas assim, hoje, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso buscar conversar com o professor de forma particular, ou eu preciso buscar novas alternativas. Gente, se vocês tiverem, vamos dizer assim, possibilidades, e se vocês buscarem, a gente vai sempre com essa busca e a troca, busquem a interação, busquem a troca com seus colegas. Observem, gente, que eu estou conhecendo pessoas aqui de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira. Isso na aula presencial não seria possível. Então, a gente tem, vamos dizer, às vezes, aspectos negativos, mas nós temos os aspectos positivos também. Porque hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer a Daine, né? A Daine é do Campus Branco? Né? A Daine é do Campus Branco, mas a Nicole não é. O Edivane também não, né, Edivane? Não, é de Sena. Então, eu estou tendo a possibilidade aqui de conhecer pessoas que eu não teria se eu estivesse em sala de aula. O que isso me traz de, vamos dizer assim, benefícios? Eu tenho a possibilidade de conhecer e entender as dificuldades de cada um. E a partir disso eu posso melhorar como docente, como profissional, como aluna. Vocês entendem? Então, a gente tem os pontos positivos aqui também. Vocês estão se conhecendo de forma mais global. Antes era apenas na sala de aula. Hoje a gente tem outras perspectivas. Então, vamos ver os aspectos positivos também nesse sentido, né? Vamos aproveitar as oportunidades, como bem disse a professora Rúbia. Nós temos aqui, não vamos ver só como um desafio, nós temos uma oportunidade de mudar paradigmas. Então, hoje... eu tenho a possibilidade de conversar com pessoas que antes a gente não tinha, nem conhecia. Hoje vocês estão conhecendo pessoas que vocês não conheciam. Vamos aproveitar isso, né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo que a gente deve refletir, né? E ver a educação à distância, não vejam ela como algo que vai só trazer, vamos dizer assim, vamos fazer porque não tem outro jeito. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, quando voltar às aulas normais, às aulas presenciais, vocês vão ver que vocês não vão se contentar apenas mais com a aula presencial. Vocês vão precisar de uma outra abordagem também, entenderam? Então, assim, vamos nos reinventar e vamos nos adaptar, estar abertos a essas mudanças, tá? Exatamente, Ana. Então, colaborando com a sua fala, e ao tempo que nós do grupo agradecemos imensamente a sua colaboração na tarde de hoje, aos estudantes, aos professores, pesquisadores, tais, né, convidados internos e externos, a gente deixa aqui o nosso imenso abraço e que nós possamos, em outra oportunidade, fazer um outro diálogo com um outro tema tão atual enquanto este. Para finalizar e deixar aqui uma reflexão, eu gostaria de deixar uma frase do nosso tão saudoso Paulo Freire, tão atual quanto nunca, né? E ele nos fala: só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros.
Então, isso corrobora todas as nossas falas de hoje, né? E que a gente não fique aí paralisado mediante todas as dificuldades, mas que nós possamos ser a mola propulsora de trazer novos conhecimentos mediante distintas ferramentas tão apresentadas hoje nobremente pela nossa colega Ana Carla. Então, eu me despeço aqui de vocês, agradeço imensamente, ao tempo que também a gente pede desculpa, né, por alguns contratempos, e nós deixamos aqui também o e-mail, caso tenha sugestões, e-mail para que vocês coloquem lá. Futuramente a gente vai ter uma página nas redes sociais do nosso programa, né, ou do nosso grupo de pesquisa, e aí a gente pode fazer partilhas maiores. Desde já, nosso agradecimento e um abraço. Uma boa tarde e restinho de semana aí para vocês. Dani, deixa eu aproveitar 30 segundos aqui do momento e fazer um convite para os estudantes, professores, a participar do nosso evento, que vai ser dia 1º, do projeto de extensão Ciências em Ação. Vai ser um intercâmbio, né, de conhecimento, uma conversa, um diálogo com os estudantes lá do sul do Brasil, que é o Conexão Acre, Rio Grande do Sul, com o campus Farroupilha. Então, vai ser um diálogo, um bate-papo entre alunos do campus Rio Branco, do IFAC, né, representando o nosso estado, junto com o campus Farroupilha, representando o estado deles, Rio Grande do Sul. E aí eles vão compartilhar aí esse momento educacional, esse momento de angústia, de desafios. A professora Luana, como psicóloga, também vai participar. E aí eu convido a todos a acompanhar na nossa rede social o Instagram do projeto e lá fazer sua inscrição, vai ter certificado também. Então, a gente se encontra lá, agora, dia 1º, às 14h30, horário local, tá? Um abraço para você. Obrigada. Paulo, quer dar uma palavrinha? Paulo José? Só agradecer a todos, a professora Ana Carla, o diretor-geral do Campus Rio Branco, o professor Paulo Roberto, a coordenadora do curso de matemática do Campus Rio Branco, a professora Iris Nunes, o professor Nage, de Sena Madureira, o professor Marcelo, de Cruzeiro do Sul, a Rúbia, a todos os participantes, a Lívia, aos professores, aos alunos, não é? E eu não sei se a professora Elizabeth também poderia dar uma palavrinha do nosso próximo evento do Povo Profim, que todos estariam convidados. Agradecer a Dani também pela mediação, junto com a Lívia e a Rúbia, e a todos vocês. Muito obrigado, e o grupo está sempre à disposição para novos ingressos, novos estudantes, novos professores que queiram somar com este grupo de pesquisa que trabalha na formação de ensino de ciências e matemática. Certinho, gente. Então, nós encerramos mais nessa tarde essa atividade e agradecemos desde já a participação de todos. Foi bom estar com vocês, que nem dizia a Xuxa, né? Tchau, tchau, baixinhos, pegamos a nave. Tchau, gente. Um abraço. Esquecemos a foto, olha, todo mundo dando tchau. Tira aí uma foto, já desse corre. Quem é que tira a foto? Tira a foto. Eu já tirei várias, Vou te ver, Ana. Peraí, vai dar tchauzinho aí, vamos, dá tchau.